Você está ouvindo o podcast Momento à Mesa. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está dando início a mais um podcast e hoje quem está com a voz é o Will. Manda ver, Will. Isso aí galera, hoje eu vou estar lendo sobre Mateus capítulo 16, começando no versículo 5. E aí o título dessa passagem é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 5 diz assim: E, passando-se seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aqui Jesus está falando, Jesus está em outra visão em relação aos discípulos. Você vê que os discípulos eles estão preocupados com o pão, ou seja, com o alimento deles. Eles estão preocupados ali com a vida material deles, com os elementos da vida material. Enquanto Jesus está advertindo para eles a respeito do fermento dos fariseus, que na verdade é hipocrisia. Porque você vê aí nos versículos anteriores, os fariseus e saduceus eles pediam um sinal a Jesus para que mostrasse que ele realmente é o Filho de Deus. E isso mostra que Jesus ele quer que a gente viva pela fé, não por sinais ou pelas coisas que a gente vê. E esse momento é justamente um ótimo contraste, mostrando que até mesmo os discípulos que andavam sempre com Jesus estavam mais preocupados com aquilo que eles podiam ver do que com aquilo que eles acreditavam. Pois eles pensavam assim: a gente precisa comprar pão. Em vez de pensar nas coisas espirituais, eles estavam focados com os olhos no reino material. Cara, eu acho que isso é um grande problema ainda hoje, porque as pessoas estão tão focadas naquilo que elas podem receber que elas esquecem do Deus que elas realmente servem. Porque um grande exemplo tá justamente onde você leu, porque eles estavam com Jesus no barco e eles pensavam no pão. E Jesus não tinha acabado de multiplicar os pães, né? Então, ainda que eles tivessem uma migalha de pão, o que o próprio Deus poderia fazer lá, né? Então, o problema de você focar naquilo que é material, naquilo que é perecível, ao invés de você focar naquilo que é eterno. Quando a gente foca num relacionamento com Deus, a gente se esquece daquilo que a gente pode receber de Deus e começa a pensar somente naquilo que a gente pode conhecer dele, em quem Deus é. Isso faz toda a diferença, porque na própria Bíblia diz, quando você começar a buscar as coisas do reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Então a própria Bíblia diz que a gente tem que manter os olhos fitos em Deus e o resto o próprio Deus vai começar a trazer pra gente. Isso é uma coisa que, se não me engano, está em Mateus 6, essa passagem. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? A Bíblia, ela sempre nos induz a focar nas coisas do alto. Existe um salmo que fala também, coloque seu pensamento nas coisas do alto. O primeiro mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas. Então ela nos induz e a Bíblia ela nos orienta a pensar nas coisas espirituais, a colocar as coisas de Deus, o reino de Deus, acima de todas as coisas, né? Mas querendo ou não, com a rotina do dia a dia, as pessoas elas vão focando muito na necessidade delas. Por exemplo, eles queriam pão, por quê? Porque a fome ela dá de novo, entendeu? Tipo, eu como de manhã, mas na hora do almoço já tô com fome de novo. Então, o meu pensamento está no agora, o meu pensamento está naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. E a Bíblia nos orienta a pensar naquilo que Deus ele quer de nós, naquilo que é a vontade dele. Quando Jesus ele nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, ele fala que a gente tem que orar como? A gente tem que orar
Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Então ele sempre coloca a vontade de Deus acima da vontade dele. Assim. Então ele nos orienta a isso, a colocar a vontade de Deus acima das nossas vontades. A necessidade de Deus acima das nossas necessidades. Aquilo que Deus quer de nós acima do que nós queremos. Provérbios fala que existem caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final levam à ruína. Então isso nos leva a ter esse pensamento também. Nos leva a esse simples fato que aconteceu aí nos leva a ter esse pensamento. Pô, se eu começar a pensar nas coisas terrenas, se eu começar a pensar nas coisas simplesmente materiais, eu vou acabar em ruína, eu vou acabar, vivendo de acordo com aquilo que nem era para mim estar vivendo. Então, o propósito pelo qual a gente vive, na verdade, é os propósitos de Deus. Cara, isso é interessante, porque a Bíblia sempre nos leva a entender que o eterno ele é muito mais interessante para a gente do que aquilo que ele é terreno. E quando você começa a entender a oração na Bíblia, você começa a perceber que Deus, na verdade Jesus, ele sempre vai tentar levar você a entender que é mais importante você trazer, você anunciar aquilo que é o céu para a terra, do que os problemas que estão na terra para o céu. E é exatamente isso. Quando a gente fica olhando para as coisas que a gente precisa, a gente está falando, Deus, pô, tô com fome, Deus, estou precisando disso, Deus, faz aquilo. Mas é totalmente diferente quando você olha para o céu e você entende que você tem que trazer a realidade celestial para a realidade terrena. É exatamente isso que Jesus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Venha a nós o teu reino. Né? Isso. Um ponto que eu acabei de lembrar aqui também, que você me fez lembrar, quando Moisés, né? Quando Moisés subiu falar com Deus, o povo estava de um jeito. E aí ele ficou lá na presença de Deus por quanto tempo, você se lembra? 40 dias. 40 dias lá na presença de Deus e tudo mais, e vivendo coisas sobrenaturais. Então, vivendo, ele não tava nem aí com as coisas da terra, com as coisas terrenas. O cara tava com Deus, o cara tava com o Criador dele. Então é sobrenatural. Quando a gente está em Deus, quando a gente está na presença de Deus, a gente simplesmente esquece das coisas terrenas. E quando ele voltou, o povo já estava todo revoltado, tudo mais. E aí ele ficou indignado. E é isso que nos causa essa revolta. Por exemplo, quando uma pessoa ela é curada através de um milagre, através de uma oração, cara, é muito normal acontecer de a pessoa ser curada e ela temer a Deus um pouco, mas aí conforme a rotina volta, as coisas voltam ao normal. É como se ela esquecesse daquilo que Deus fez na vida dela. É como se ela esquecesse quem Deus é. Pô, quando lembrando de Moisés também, quando ele estava na presença de Deus, eu acredito que assim, quando a gente se encontra na presença de Deus, a gente é quem a gente nasceu para ser. Ali nós temos o coração que a gente tem que ter. A gente volta à pureza, a gente volta à essência. Porque, cara, quando a gente está na presença de Deus, a nossa mente, o nosso coração, tá tudo voltado a Deus. E isso é incrível, é a melhor coisa que existe no mundo. E as coisas terrenas ficam banais perto da presença de Deus. Sim. Nossa, cara, você tá falando aí de Moisés, é justamente uma parte aqui que eu abri na Bíblia para eu ler, que é em 2 Coríntios capítulo 3, diz assim no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí no versículo 17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Versículo 18 para encerrar, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cara, aqui mostra exatamente isso, a diferença de tratamento que Deus começou a dar pra gente quando Jesus veio pra terra e ele morreu e ressuscitou. Porque antes, o que o povo de Israel se apegava muito, e é por isso que é chamado de Ministério da Morte, porque foi algo que não trouxe a salvação, que eles estavam se apegando a regras, a coisas que eles faziam aqui na terra, coisas terrenas, rituais. E isso é uma coisa que passa, porque esses rituais um dia já não vão ter valor mais quando a gente estiver lá no céu. Mas aquilo que é eterno de verdade, que a gente vai ter lá no céu, é a presença de Jesus.
E é isso que veio e transformou realmente as nossas vidas. E é por isso justamente que a glória que estava no rosto de Moisés, que ele brilhava muito depois de ficar na presença de Deus, ela começou a desvanecer, começou a ficar cada vez menor, e por isso que ele cobria o rosto dele, a face dele, porque ela ia indo embora, porque estava baseado em algo terreno, em algo que passa. Mas aqui no último versículo diz que a gente reflete a glória de Deus todos os dias, porque a gente é transformado por Ele, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Então, hoje em dia, a gente já não vive por algo que é temporário ou algo que é passageiro, mas a gente vive por algo que é eterno, que é o Espírito de Deus dentro de nós, que a gente recebeu por Jesus. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com essas coisas passageiras, com essas coisas que a gente acaba pedindo para Deus e que está relacionado com a nossa vida, e a Bíblia dá a base para a gente pedir para Deus, mas isso de longe não é o mais importante. O mais importante não é aquilo que passa, mas é aquilo que fica, é aquilo que é eterno, que é a presença do Espírito Santo em nós e aquilo que Jesus fez. Então, é isso que tem que pautar a nossa vida com Deus, não ser igual os fariseus que ficavam pedindo sinais, coisas que os olhos poderiam ver, mas a nossa vida com Deus tem que ser baseada naquilo que a gente acredita, sabendo naquilo que Jesus fez por nós. Cara, endossando tudo isso que vocês falaram aí, né? Ainda assim, no mesmo tema, na mesma parte, na mesma passagem de Moisés, você percebe, cara, que como a realidade celestial ela é totalmente oposta à realidade terrena. Porque quando Moisés ele ficou esses 40 dias lá em cima do monte, tendo com Deus, você percebe que na Bíblia pouco se fala desses 40 dias. Na verdade, se falasse dos 40 dias seria incrível, né? Tudo aquilo que ia falar, mas não fala quase nada, né? Só fala que passou 40 dias. E quando ele desceu, ele estava tão cheio daquela essência celestial e você percebe que o tempo passou totalmente diferente aqui na Terra, porque a galera lá que estava lá embaixo, o povo de Deus, como eles tinham Moisés como o único caminho entre eles e Deus, o Moisés como o único sacerdote, aquele que pegava de Deus e trazia para o povo, com a falta de Moisés, eles perderam totalmente a referência deles em Deus e começaram a adorar um outro Deus. Ou seja, você percebe que quando Moisés estava no alto do monte tendo com Deus, parece que a eternidade passa voando. Parece que o tempo passou totalmente diferente. E para a galera que estava lá embaixo, o tempo demorou tanto que deu tempo deles esquecerem de Deus e começarem a focar no homem. Então, você começa a perceber aí que, cara, a vida com Deus, o fato de você não ser aquele que entra na presença de Deus e ter alguém que entre por você, te tira totalmente o foco de Deus e coloca o seu foco aqui nas coisas da terra. Então, também é um desafio grande, que aproveitando esse gancho que você falou acerca do tempo. Em Eclesiastes tem uma passagem que fala que é um tempo determinado para todas as coisas, né? E assim, no âmbito geral, assim, no mundo que a gente vive, a gente quer as coisas para hoje, para agora. Só que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo, muito diferente. Às vezes tem coisas que acontecem hoje que a gente só vai entender lá na frente. Muitas vezes, na verdade, é Deus provando, testando você, para até mesmo te moldando para algo futuro. Até mesmo, vamos supor, até um exemplo clássico, vamos supor, às vezes algum líder, por exemplo. Às vezes é uma situação que o líder passa hoje, mas só que lá na frente ele vai poder aconselhar alguém que esteja enfrentando uma mesma situação. E assim, o desafio maior é a gente entender, tipo, nós como pessoas, às vezes, entender o tempo que Deus tem para a nossa vida. Tipo, o tempo de Deus e a gente poder se adequar nele e confiar nele plenamente. Porque é aquela coisa, se a gente colocar as coisas de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que a gente acha, e sobrepor aquilo que Deus tem para a nossa vida, a tendência é a gente acabar caindo, a tendência é a gente acabar desviando do foco de Deus, que não é certo. Cara, seguindo isso que o Rafa tá falando e que você falou também, aqui em Mateus capítulo 17 tem aquela passagem famosa que é super misteriosa, né, que as pessoas gostam de ficar pensando o que quer dizer isso e tal, que fala do Monte da Transfiguração, né? E aqui eu vou ler rapidamente só para dar um contexto. Primeiro o versículo diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em um monte muito alto. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz, que é aquela visão lá de João em Apocalipse capítulo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: olha Pedro aqui, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, Deus nem deixou ele terminar de falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, tá lá, Jesus, aí vem no Monte da Transfiguração, tal, Moisés, Elias, e Pedro fica ali admirado, né? Ele fala, uau, isso aqui é incrível, Jesus está na forma dele gloriosa. E por ter visto aquilo, Pedro ele fica tão feliz de ter visto algo incrível, que ele queria que ficasse aquele momento, que aquele momento durasse mais. Por isso que ele fala assim, Senhor, vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, porque ele queria que aquele momento permanecesse, ficasse. Mas aquele momento é um momento passageiro, tanto que Deus fala assim, meio que de uma forma muito educada, Deus manda Pedro calar a boca, né? E ele fala assim, silêncio, escutem o meu filho, Jesus, em quem eu tenho muita alegria, escute o que ele tem para falar. Ou seja, às vezes a gente olha coisas que Deus pode fazer na natureza, no mundo real mesmo, que a gente olha com os nossos próprios olhos e a gente se anima tanto que a gente fala, Deus, vamos fazer uma cabana para isso que o Senhor fez aqui, mas Deus às vezes fala, isso que eu estou fazendo aqui agora é passageiro, é uma coisa que vai passar, o que vai durar para sempre, eu quero que você ouça de Jesus, aquilo que vai transformar realmente a vida das pessoas, é isso que eu quero que você permaneça. Às vezes a gente fica tão apegado às vezes nos milagres, nas coisas que Deus fala, nas coisas que Deus faz ali, e é pro momento, às vezes você move nos dons ali, às vezes você acaba cultivando aquele momento com mais do que deveria. Eu lembro na ministração, na oração de sexta, que eu falei que Deus estava falando, eu senti isso na oração, que era para eu abrir espaço no meu coração, porque Ele vai fazer novas coisas. Ele quer que o meu coração esteja com espaço para essas coisas que Ele vai fazer. Porque às vezes a gente tem experiências com Deus que são marcantes, mas às vezes a gente acaba segurando aquilo por muito tempo e dando um valor exacerbado àquilo. Porque a gente não pode valorizar mais as coisas que Deus nos dá, mas sim quem Ele é. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Cara, exatamente. E uma coisa, na verdade, essa parte que você citou na Bíblia tem um segredo incrível aí, incutido nesse texto, porque você percebe que quem subiu lá em cima foram Pedro, Tiago e João, né? Mas todos aqueles que ficaram lá embaixo, na parte anterior do texto, eles estavam caminhando com Jesus há muito tempo já, e eles viam os milagres, as manifestações de Cristo, as maravilhas acontecendo, e tudo aquilo já era maravilhoso, tudo aquilo já atraía uma multidão. Mas eu acredito que a Bíblia nos dá uma lição incrível aí, que é a importância do secreto, a importância de você priorizar o relacionamento com Deus. Porque quando foi para subir no monte, Jesus chamou os 3 mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. E aquilo que eles viram lá em cima, que é a real revelação de Jesus, assim como você falou, na sua forma natural, como Deus, ninguém que estava lá embaixo, que estava vendo os milagres e as maravilhas viram. Só aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Sim. Então Jesus ele deixa incutido aí. Mais importante do que você talvez mover nos dons ou ver grandes coisas, é você estar aqui pertinho de mim. Porque você vai ver aquilo que os outros não veem. E cara, pegando desse texto aí também, não só desse texto, mas aquilo que você falou, Gabriel, uma coisa que eu tenho muito, muito pra mim, assim, que eu acredito que seja verdade, que é a nossa fé está baseada nisso, entendeu? A nossa fé, ela tem que estar baseada naquilo que a gente vive no secreto, entende? A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, se eu não me engano, que maldito o homem que confia no homem. Então, essas pessoas, os fariseus, o pessoal que estava com Moisés, como a gente citou aqui, você até mesmo disse, Gabriel, que estava eles tinham o sacerdote e Moisés. Então, o único acesso a Deus que eles tinham era Moisés. E nos dias de hoje, a gente já sabe que a gente vive um tempo diferente, assim como o Will citou aqui. Ele falou que a gente não vive mais da lei, a gente não vive mais daquilo que está escrito, porque o que está escrito é morte, mas a gente vive do Espírito, o Espírito que é a vida. Então, Ele está conosco em todo o tempo. O véu já foi rasgado e existe um livre acesso à presença de Deus. E cara, a nossa fé ela tem que estar baseada nisso. A gente não pode depender de pessoas, a gente não pode depender de eventos, a gente não pode depender de encontros para ter o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que estar com a nossa fé baseada no secreto, que é o que realmente vai nos fazer ser de Deus, vai fazer com que a gente tenha esse relacionamento com Jesus e conheça Ele na forma como Ele é. Assim como os discípulos que subiram com Ele
viram nele da forma natural, como a gente comentou aqui. Quem não quer ver Jesus assim? Quem não quer ter um relacionamento assim com Jesus? Quem não quer ver ele de uma forma natural? Ele se coloca à disposição. Então, aqueles que eram mais íntimos, quem eram os mais íntimos? Aqueles que mais estavam interessados, né? Porque Jesus, ele se dá para todos, ele ama todos de forma igual. Então, aqueles que se interessam mais, que buscam mais, que passam mais tempo com ele, que passam mais tempo no secreto. No secreto que a gente fala aqui, é no lugar secreto, né? Às vezes algumas pessoas não sabem. O secreto que a gente fala é você com Deus. Quando Jesus ele fala também no Sermão da Montanha, ele diz que a forma que a gente deve orar. Ore no seu quarto, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E ele em secreto recompensará você. Então o secreto que a gente fala é você e Deus. É você e Deus. Não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa orando ali por você, não existe nenhuma, nenhuma intervenção de nenhuma outra pessoa. É você e Deus, é o seu espírito sendo conectado com o Espírito de Deus. Esse é o relacionamento que nos faz ter a fé baseada em Jesus. É isso que nos faz acordar todos os dias e ter a disposição para lutar essa guerra entre carne e espírito. É isso que nos faz ter a disposição de acordar e, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus. Porque quanto mais perto a gente chega de Jesus, mais a gente quer Ele. Como a gente fala aqui, a gente passa pouco tempo na presença de Deus e a gente queria que aquele momento se durasse para sempre. Por quê? Porque é um pouco do eterno colocado em nós. É um pouco daquilo que é a glória de Deus colocado em nós. Então, eu acredito que é isso que vai fazer com que a gente mantenha a nossa fé e vai fazer com que a gente siga firme a nossa vida cristã. Cara, isso que você tá falando, eu comecei a pensar quantas coisas a gente deixa de viver porque às vezes a gente acaba confiando em coisas que parecem que são certas, né? Você citou aí Jeremias, que às vezes a gente quer ficar naquilo que é certo, naquilo que é seguro, em vez de seguir aquilo que é da vontade de Deus. Aqui em Mateus capítulo 16 mesmo, no versículo 21, Jesus diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha de padecer muitas coisas, e dos escribas, e de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí 22, Pedro tomando parte começou a repreendê-lo, dizê-lo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. E Pedro, ele andava com Jesus, ele amava Jesus até certo ponto. Jesus depois fala que Pedro deveria se converter, né, mais pra frente. Ele achava até que estava convertido, mas mais ou menos estava ali um relacionamento que estava começando, então ainda era superficial, né? E é por isso que é importante esse momento do secreto que você citou, que a gente tem que estar íntimo com Deus para poder entender as vontades dele. Porque, para e pensa, Jesus, Filho de Deus, os discípulos que estão ali, pelo menos conhecendo ele, estão andando com ele, vêm e ouvindo ele falar que vai morrer, mas eles pensam assim: Jesus, o que vai fazer de bom você morrer? A gente quer você vivo aqui fazendo as coisas. Eu acho que é isso que eles pensavam. Por isso que quando Jesus falou que ia morrer, eles falaram: não, você vai ficar vivo. Cara, mas Deus ele faz as coisas de formas que às vezes a gente não entende. Era da vontade de Deus que Jesus morresse, para que ele pudesse ressuscitar, para que ele pudesse vencer a morte. Se ele não tivesse morrido, ele nunca teria vencido a morte. Ele nunca teria ressuscitado. Ele nunca teria levado sobre eles todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. Então já era o plano de Deus desde o princípio. Por isso que Hebreus fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, aquele era o papel de Jesus e Jesus sabia. E por que Jesus sabia? Porque estava sempre conectado com Deus. Você sempre vê nos 4 evangelhos Jesus se retirando para lugares desertos para orar. A gente sabia que Jesus estava sempre orando, mas ele sempre dava prioridade para o momento com Deus. Ele falava assim: o meu ministério é importante, eu estou sempre pregando, expulsando demônios, curando, eu tenho que discipular essas pessoas para dar continuidade com o meu trabalho, mas eu preciso do meu tempo sozinho com Deus, eu preciso do meu secreto com Deus. Por isso que ele se retirava para lugares desertos. Porque você pensa, o próprio Filho de Deus, imagina Jesus pensando: eu sou o próprio Filho de Deus, eu sou Deus, assim como Deus, só uma diferente manifestação. Agora, eu vou morrer? É meio difícil de entender isso, pelo menos na nossa cabeça. E quando Jesus está a ponto de morrer, um pouco antes, no Getsemane, ele soa gotas de sangue, ele estava muito nervoso por causa daquela situação, ia ser muito, muito intensa. Além de estar sobre ele todos os nossos pecados, ele estaria sozinho
ali naquele momento mais difícil, até porque ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Então no momento mais difícil da vida dele, ele iria encarar sozinho, para que a gente nunca precisasse encarar nenhum momento sozinho. Então você vê, a única forma de você alcançar o next level que você falou, aquele próximo nível, é realmente passando muito tempo com Deus no secreto, para a gente poder entender qual que é a vontade de Deus para nós. Porque eu tenho certeza que, assim como Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, você, o Rafa, o Gabriel e eu, a gente tem também uma missão, que é por isso que a gente nasceu e é por isso que a gente está aqui, algo que Deus incutiu dentro de nós para a gente fazer. Cara, é incrível, porque você falou um pouco sobre Jesus, o fato dele priorizar o secreto dele, e logo eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, está lá em Lucas capítulo 4, no versículo 38, o contexto é que Jesus ele vai até a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. E então, naquele momento, quando ela foi curada, ela começou a servir eles, e as pessoas, os doentes, começaram a ir para a casa de Pedro. Eles começaram a trazer os doentes, os endemoniados, aqueles que precisavam de uma cura, né? E cara, a Bíblia fala bem assim no versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Eu começo a imaginar tudo isso, e aquele monte de gente chegando, aquele monte de gente sendo curada, aquele monte de gente sendo liberta. E lá no versículo 42 fala, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Ou seja, estava rolando um grande avivamento ali naquele lugar, porque eu acredito que numa madrugada inteira, desde o pôr do sol se dá às 6 horas da manhã, e o nascer do sol, o pôr do sol, 6 horas da tarde, e o nascer do sol, 6 horas da manhã, ou seja, 12 horas Jesus ali, rebentando ali, quase um descende ali, só curando gente e libertando pessoas, e dali, eu acredito que tinha muito mais gente ainda, Jesus falou, não, agora está na hora de eu ir para o secreto. Ou seja, Jesus ele ainda assim valorizava muito mais o tempo dele com Deus, o secreto dele, do que as manifestações dele na Terra. Cara, só um parênteses aqui, pensa como Jesus devia estar cansado também, né? Porque você sabe, tipo, às vezes a gente ora aí pelas pessoas, expulsa os demônios e tal, 2 horas você já tá exausto, imagine 12 horas o cara expulsando demônios orando, e às vezes a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, a gente fala, Deus, eu tô muito cansado pra orar, tô muito cansado pra ter um momento com Deus, aí Jesus 12 horas orando pelos caras lá, após que sem comer ainda, chega lá e ainda se retira pra um lugar pra orar. Cara, eu quero colocar mais um adendo aqui. eu quero, vai, pode falar. Porque ainda assim, depois Jesus estava orando, e ainda assim fala que os discípulos foram atrás dele, porque eu acho que tinha muito mais gente falando, cadê Jesus? Fiquei aqui sem cura, eu fiquei aqui endemoniado. E os caras correram atrás de Jesus, eles acharam Jesus onde Jesus estava, e no versículo 43 eles insistiram, Jesus, vamos voltar. Só que a resposta de Jesus, depois de orar, foi, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque foi para isso que eu fui enviado. Ou seja, Jesus não foi descansar depois que ele orou. Ele foi para uma outra cidade continuar fazendo o trabalho de Deus aqui na Terra. Imparável. Cara, eu vou ler um... Não, depois eu leio, porque eu vou jogar a pergunta aqui primeiro, aí vocês me respondem. Jesus, ele estava na forma 100% homem aqui na Terra? Ele fazia os milagres como homem ou como Deus? Eu tenho certeza que é como homem. Eu também? Eu acredito que é como homem também. Como homem? Eu vou até ler aqui, né? É uma passagem muito conhecida, até Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo também que Deus exaltou, sei que lá. Então, tipo, a Bíblia ela nos afirma que Jesus, ele, tipo, se absteve da forma de Deus. Ele se fez na forma de homem. Ou seja, Jesus, ele fazia os milagres porque ele era usado era o poder do Espírito Santo, concorda? Então, esse tempo de oração, esse tempo de secreto que Jesus passava, resultava em tudo que ele viveu. Então ele nos dá uma lição, para que haja milagres, para que haja curas, para que Deus nos use, é essencial na verdade, é crucial, é o mais importante, é o momento que a gente passa no secreto. Cara, ainda falando sobre a sua pergunta, Jesus 100% homem e 100% Deus,
Como eu disse, eu acredito que ele era 100% homem, mas a gente só consegue expressar o poder de Deus na Terra porque a gente tem um pouco de Deus dentro de nós. E eu estou falando do Espírito Santo, claro, mas é possível que pessoas estejam andando sem ter o Espírito Santo, é claro. Pessoas que não tiveram encontro com o Espírito Santo. Mas ainda assim a gente tem uma porção de Deus dentro de cada um de nós. Porque lá em Gênesis, quando Deus ele estava criando o homem, no original, a palavra diz que Deus ele soprou, ou seja, aconteceu o Theopneus, que é o sopro divino. E o sopro divino ele trouxe a vida do homem. Então ainda assim, mesmo que você não tenha nada a ver com Deus, mesmo que seja o cara, sei lá, que seja Hitler, só pelo fato de estar respirando, ele tinha um pouco de Deus dentro dele. E aquele pouco de Deus clamava a eternidade. Ainda que ele tenha feito tudo aquilo que ele fez, eu acredito que a gente poderia até encontrar aí uma outra questão. Porque tudo aquilo que ele fez, ele estava tentando substituir aquilo que ele precisava. Que a alma dele clamava a Deus. Só falando aí um comentário desse versículo que o Guilherme falou, que é Filipenses 2, que é uma passagem muito famosa, né? Que, cara, se você parar para pensar, Jesus, ele veio aqui foi a forma que Deus, ele encontrou para realmente trazer para os homens a mensagem do Evangelho, porque Real. os profetas, Jesus mesmo falou que os profetas eles foram rejeitados, né? E também naquela parábola do dono da vinha, é realmente isso. Os judeus, eles não acreditavam nos profetas, apesar de tudo, apesar de estar na Bíblia e tudo mais, eles não acreditaram. Quem acreditou na palavra de Deus quando Jeremias pergunta, quem acreditou na nossa palavra, Senhor? Porque ele pregava tudo que Deus falava e ninguém, tava nem aí, falava, você só fala coisa ruim pra nós e tal, e todo mundo querendo matar ele, assim como todos os outros profetas, e mataram mesmo, né? E aí, como conta a parábola também, ainda mataram Jesus. Então, Deus, ele falou assim, eu vou levar Jesus, o meu filho, ele é Deus, ele tem todo o poder. Até como o nosso pastor diz, a terra ficou mais rica do que o céu, porque Jesus estava aqui. Cara, mas totalmente esvaziado da forma de Deus. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Isso é uma coisa interessante que eu estava estudando um tempo atrás, direito administrativo. Olha como é que eu vou usar essa ideia aqui, direito administrativo. Existe um tipo de ato criminoso que é ato por usurpação. Você se passar por uma autoridade que você não é. Deus ele falou assim, se as pessoas verem Jesus como o próprio Deus, assim, com poder de onisciência, de onipresença, fazendo tudo que eu posso fazer e que ele poderia fazer, as pessoas vão falar, mas que exemplo é esse? Então eu não sou Deus, eu não consigo então vencer o pecado, eu não consigo então dizer não para mim mesmo porque eu não sou Deus. Isso, exatamente. Mas qual que é a ideia então? Quando você faz um ato por usurpação, na lei isso é um crime, mas o ato ele não é inválido, ele é inexistente, ele não existe. Ou seja, se, fazendo uma comparação com a Bíblia agora, se Jesus viesse aqui e movesse como o próprio Deus, as pessoas iam falar, mas isso não se aplica para mim, isso é inexistente para o meu caso. Como é que eu posso então ter alguém que realmente me entende? Então por que Jesus não julgou por usurpação? Ou seja, ele tinha autoridade, mas Deus falou, você vai como homem. Então eu poderia, mas eu vou seguir a vontade de Deus, eu vou ser como homem. E aí é por isso que a gente tem um exemplo de Jesus e é por isso que a gente entende que apesar das dificuldades que a gente enfrenta, todas as coisas que acontecem, a gente tem esperança, porque Jesus veio como homem, ele alcançou o que alcançou e ainda promete que aquele que crê nele vai fazer ainda mais do que ele fez. Uau! É verdade. Eu me lembrei dessa passagem aqui que está em João capítulo 14, versículo 8. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então ele está falando assim para Jesus, mostra-me o Pai e isso basta para a gente. Mas disse-lhe Jesus, Que é nada. Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E você vem me dizer, mostra-nos o Pai? Então, para terminar, eu acredito que a gente andou por vários caminhos aqui, mas resumindo, a gente tem o maior exemplo que é Jesus, aquilo que você falou. Como que exemplo que eu tenho? Nosso exemplo é Jesus. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem vê Jesus, vê como a gente deve viver. Quem conhece Jesus, sabe como a gente deve agir, como a gente deve ser. Jesus, ele orava no secreto. Jesus, ele fazia milagres como homem. E é assim que a gente deve ser. E é por isso que ele fala também, que até você comentou, que a gente vai fazer coisas muito maiores do que ele fez.
agindo como Jesus e vivendo como Jesus. Isso aí, galera. A gente chega ao fim desse podcast. E, cara, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você foi enriquecido de uma maneira inexplicável. Porque a gente falou sobre diversas coisas concernentes ao reino de Deus e coisas que eu mesmo saio daqui muito mais agraciado do que do momento que a gente começou. Então eu te agradeço. Fica com mais esse podcast aí. Semana que vem a gente tem mais um encontro. Deus te abençoe. Até a próxima. Falou! Falou! Falou.